O Gabriel ele pergunta qual é a validade da revista New Martial Arts Hero, onde Mokpoyon entrevista o patriarca Ip Man. Validade em que sentido? Que eu não entendi a validade. Se é considerado um documento. Se isso historicamente pode ser considerado um documento. Se a entrevista realmente aconteceu. E se a entrevista realmente aconteceu. A entrevista realmente aconteceu. Eu conheci Mokpoyon, tive a oportunidade de conhecer esse mestre. Ele era um grão-mestre do estilo Paul Falin Wing Chun. Sabe, uma pessoa que quando estive em Hong Kong, ele foi uma pessoa assim muito amigável. Sabe, falou, você pratica o Wing Chun? Também me informou muitas coisas, me propiciou uma série de materiais, uma pessoa muito amistosa. Sabe, eu não conseguiria identificá-lo como uma pessoa que teria inventado alguma coisa nesse sentido. Né? Então, realmente essa entrevista existiu. Quanto aos detalhes, aí já fica, né, mais difícil. Né? Mas, inclusive, recentemente eu vi esse artigo sendo publicado na internet, né, da época, tá, onde Mokpoyon entrevista a Imã e coloca, né, vários temas, né, Imã coloca vários temas, inclusive, da sua, né, da sua aprendizado com relação ao sistema Wing Chun, né? Então eu acho que tem validade, sim, tem uma validade, né? Agora nós temos que ver sempre com muita reserva, em função de ser uma coisa escrita, e a gente não sabe exatamente se as palavras de Imã foram literalmente, né? É porque o que eu me recorde não tinha gravador naquela época. Né? Essa entrevista ela não foi gravada, ela foi transcrita à medida que Imã foi falando. Né? Então pode ser que haja algumas inconsistências naturais pertinentes ao meio da reportagem, tá bom? Ela não foi nem filmada e nem gravada, né? Então ela foi anotada. Então tem que se tomar cuidado, né? Obrigado, Sifu. O mestre Marcos, existe muita, assim, qual que seria as questões que permeiam mais, né, com relação à vida do patriarca Ip Man, que você tem identificado na internet, e de que maneira que nós podemos contribuir para elucidar, para esclarecer, para poder colocar, permitir um acesso melhor para essas pessoas? Existe algumas questões pendentes que você identifica como importante? Algumas delas o senhor já falou na sua abordagem, né? Eu gostaria de fazer outras que eu imagino que devem estar meio que no imaginário das pessoas, especialmente aquele período obscuro, supostamente obscuro, né, da vida dele em Façan, né? Então, todo mundo sabe da importância que o patriarca teve, né, por formar tantos grandes lutadores, ou tantos grandes pensadores, por assim dizer, ou disseminadores do estilo mundo afora, né? Inclusive a figura de Bruce Lee, que é mais conhecida, né? E eu gostaria de perguntar, já que esse aspecto já é conhecido, se a gente pode também incluir entre essas habilidades, né, se esse período que ele passou em Façan, se tornou-se conhecido como lutador, se ele também tem essa facilidade de ser um lutador, qual a característica dele enquanto mestre nesse período em que ele não está em Hong Kong? Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade acerca disso. E existem algumas lendas, algumas histórias. Existe alguma história, existe alguma anedota, alguma coisa que se conta a esse respeito? Sim, é muito interessante essa pergunta, porque ao contrário de muita gente pensa, né, a imagem que foi construída de Ip Man em Hong Kong não foi de lutador. Né, a imagem que foi construída em Hong Kong de Ip Man foi já de um mestre consagrado, né, que teve sua experiência em Façan. Né, então, é muito interessante, por exemplo, né, eu queria até aproveitar e usar até a construção do roteiro do filme Ip Man de 2008, que é o que muita gente chama de Ip Man 1, né, que aqui no Brasil saiu sob o título de O Grande Mestre,
que nós observamos uma conjunção de um mesmo momento em dois momentos no filme, né? Que é quando Iman é desafiado por aquele lutador do norte, né? E que no filme, né? Isso aí acontece na casa dele, né? E depois, no momento seguinte, ou no final do filme, quando Iman ele luta contra aquele general japonês, né? No meio de um local público. O que nos conta, principalmente o filho, né, o segundo filho de Ip Chen, é que essa situação ocorreu, né, com esse lutador do norte em praça pública, né, em local público, que é esse local onde nós temos o ringue sem cordas, né, onde inclusive foi vendido ingresso. Então é muito interessante isso, foi vendido ingresso para que pudesse, né, assistir à luta, e o problema da luta é que a luta acabou muito rápido, né? Então as pessoas começaram a vaiar, porque a luta não teve muito golpe, teve, né, e, segundo o grão-mestre Ip Chen, né, o movimento que Iman usou foi uma espécie de lapsal, ou lapdar, né, e com isso tirou a pessoa, e a pessoa ela caiu do ringue, porque o ringue chinês não tem corda, e caiu, né, e ele se machucou ao cair, e ao se machucar ao cair não teve mais luta, acabou a luta. Quando acabou a luta, então as pessoas começaram a reclamar, né, porque eles queriam ver a luta, não teve luta. Então, o patriarca Ip Man, ele fez uma demonstração, e demonstrou o Biu-Ji. E a partir desse momento, que ele então passa a ser reconhecido como Ip Sifu, e é enaltecido pela comunidade marcial e pela sociedade de Fatsan, porque aí sim as pessoas começam a identificar que o patriarca Ip Man, ele é efetivamente, né, um Gosal de Wing Chun, né? Ou como nós podemos falar de Wing Chun Gosal, ou seja, um expoente de Wing Chun, né? Ou como nós podemos chamar aqui, um mestre de Wing Chun, né? Então esse é um episódio que é contado, né? Claro que existem outros episódios, né, muito curiosos. Por exemplo, no filme mostra aquele episódio da pistola. Eu acho que eu devo ter contado esse episódio também, porque grão-mestre Moya sempre contava esse episódio, porque esse foi o episódio que ele perguntou para o patriarca Ip Man, e o patriarca Ip Man falou, sim, realmente a arma foi rompida, mas porque ela caiu no chão, né? Quando a pessoa puxou a arma, eu bati na mão dela, e a arma caiu no chão, e a arma quebrou, né? Ou outro episódio também muito conhecido, é um episódio onde uma mulher, ela, né, para ganhar dinheiro, ela desafiava as pessoas a golpearem, né, e se machucasse, por exemplo, ela passaria a noite com a pessoa. Se não machucasse, se ela não acusasse o golpe, a pessoa tinha que pagar para ela, né? E o que consta é que Iman, ao golpeá-lo, realmente ela sentiu o golpe, só que, né, vamos dizer assim, cavalheirescamente, Iman, né, abriu mão do direito de passar a noite com ela, né, e ainda pagou, né. Então esse é um episódio ou outro que se conta, né, que, né, eu lembro que grão-mestre Moya nos contava sobre essas situações. Então, obviamente que o patriarca Ip Man, ele tem os seus momentos, né, iniciais como uma pessoa que também exerceu o processo do combate. Mas em Hong Kong, isso é totalmente, né, o que fez ele ser muito famoso em Hong Kong não foi essa habilidade, e sim foi a habilidade de preparar pessoas, né, cada um com sua característica. Se você observar bem, cada aluno de Ip Man tem uma característica própria, peculiar, tá, bem diferente um do outro, tá, tendo oportunidade de vivenciar o seu próprio Kung Fu, direito esse que muitas vezes esses discípulos não permitiram para os seus próprios alunos,
porque alegaram que aquela visão de Wing Chun que eles tinham era, né, era aquela ideia correta do Wing Chun. Né? Então, por isso que é muito interessante, né, a ideia, né, que era de Iman ter diferentes discípulos, né, expressando diferentes maneiras, né, o próprio Wing Chun, né, que é justamente a caracterização da transmissão pura, né, ao contrário do que muita gente pensa, né, pensa que a transmissão pura é fazer de único jeito, né, a transmissão pura é permitir que cada um possa vivenciar o sistema dentro de um recipiente vazio, onde cada um possa colocar o seu próprio Kung Fu lá dentro, né? Isso é uma grande caracterização. Outra coisa que as pessoas pensam é que, né, Iman não ensinou em Fatsam. Iman teve 7 discípulos em Fatsam. Né? Então, em entrevista que nós fizemos com o Kok Fu, que era o discípulo mais antigo, né, de Ip Man, então, né, ele mencionou, inclusive, os 7 discípulos que Iman transmitiu o sistema em Fatsam. Lembrando uma coisa muito importante, Chao Kun Yu, que foi o primeiro discípulo de Iman, que inclusive é retratado no filme de 2008, ele ainda está vivo e morando em Kwang Chau. Tá? Infelizmente, nós não tivemos oportunidade de contactá-lo, mas ele continua vivo. Tá? E também a Lung Kai. Lung Kai continua vivo. Então, desses 7 discípulos de Iman, 2 estão vivos ainda. Né? E outros 5, infelizmente, faleceram. Tá? Então, então, a família Iman de Fatsam, né, ela tem a sua, né, tem sua existência dentro desse sentido. E outra coisa interessante, Iman também ajudou a seu Sirin Leon Chong Yumin, né, na transmissão do sistema. Tá? Então, existem várias situações, né, de uma vida muito ainda ativa dentro desse processo, né, em Fatsam.